derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Ó Pai querido, a tua palavra diz que tudo já foi consumado naquela cruz, Senhor. O Senhor disse, ó Pai, o grito já foi dado. Ó Pai querido, tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Cura, ó Pai. O Senhor é aquele que liberta. O Senhor é aquele que salva. O Senhor é aquele que restaura, ó Pai. Ó Deus querido, nós pedimos, restaura aqueles corações perdidos, Senhor. Restaura agora, ó Pai, aqueles perdidos, ó Pai, que estão ainda, ó Pai, à tua procura, Senhor. Ó Pai, cura aqueles ainda, Senhor, que estão, ó Pai, precisando da tua cura, Senhor.
Liberta aqueles corações ainda que estão cativos, Senhor. Ó Pai querido, precisam de Ti, Senhor. Ó, tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Precisamos de Ti, ó Deus. Ó Pai querido, precisamos, Senhor. Ó Pai querido, louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, santo é o Teu santo nome. Ó Deus, o grito já foi dado. Por isso que nós somos mais do que vencedores, Senhor. O grito já foi dado, Senhor. O grito já foi dado. Filho de Davi, preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A palavra que eu trago a vocês hoje, que o Senhor falou no meu coração. Interessante que quando o pastor me falou isso, nós fomos fazer uma visita para o pastor no sábado. E ele virou para mim e disse que eu traria a palavra na terça-feira. Eu falei, amém, pastor, né? Vai ter uma semana para me preparar. Ele falou, não, você não entendeu, é terça-feira. Falei, Deus, misericórdia. Falei, mas amém, né, pastor? Falei para ele, o senhor não vai aceitar não como resposta, então amém. E amados, Deus me trouxe à mente, hoje eu estudando essa palavra, que daí eu virei para o pastor e falei assim, pastor, então o senhor vai me ajudar a orar para que Deus possa me dar uma palavra. Ele virou para mim e falou bem assim, Deus já deu. Falei, amém. E realmente, amados, Deus já tinha me dado essa palavra há algum tempo. Só que daí passa despercebido, eu estava ali sentada, uma vez o pastor pregando sobre até esse tema que o Senhor me deu, e o Espírito Santo falou assim, você vai pregar sobre isso. Na hora eu assustei, eu virei e falei, misericórdia, Deus. Mas eu falei, amém, se for para me pregar, Deus vai confirmar no coração do pastor. E esqueci. E Deus confirmou, graças a Deus. Amém? E a palavra de hoje é o poder da adoração. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala, há poder na adoração também, meu irmão. Amém? Amém, há poder na adoração. E para a gente começar, uma das definições de adoração que eu encontrei é o seguinte: adoração é o ato ou o efeito de adorar, prestar culto, render-se a Deus. Agora eu quero convidar os irmãos que abram a palavra lá em Romanos, capítulo 12, no verso 1 e 2. Romanos, capítulo 12, no verso 1 e 2, onde a palavra de Deus nos diz: portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando a sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus, amado, nos ensina que a verdadeira adoração é prestada somente a Deus e por aqueles que nasceram do Espírito Santo. Lá em João 4, João 4, no verso 23 e 24 nos diz: mas virá o tempo, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois são esses adoradores que o Pai procura. Porque Deus é espírito, e é preciso que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus. Então, para realmente a palavra que o Senhor me disse, essas palavras aqui são para acrescentar algumas que citam a adoração na palavra. Então, eu quero convidar os irmãos que abram a Bíblia lá em Atos 16. Atos 16, no versículo 16. Atos 16, no versículo 16. Do 16 ao 32, que nós vamos estar lendo. Atos 16. Amém? Atos, capítulo 16, no versículo 16. Vai estar até aqui. Amém? Mas eu vou estar lendo aqui na minha versão. Só muda a versão, mas a palavra é a mesma.
Certo dia, quando estávamos descendo ao lugar de oração, encontramos uma moça escrava, possessa de um espírito, que prezia o futuro e ganhava muito dinheiro aos seus donos. Ela seguia a Paulo e a nós gritando: esses homens são servos de Deus Altíssimo e vieram contar como vocês podem ser salvos. Isso continuava dia após dia, até que Paulo, já muito indignado, voltou-se e falou ao espírito que estava nela: eu lhe ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E o espírito deixou a moça imediatamente. Com isso, acabaram as esperanças de riqueza dos donos da escrava. Eles então agarraram Paulo e Silas e o arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. E diante dos magistrados disseram: esses judeus estão perturbando a nossa cidade, estão ensinando o povo a fazer coisas contrárias às leis romanas. Logo formou-se uma revolta popular contra Paulo e Silas, e os juízes ordenaram que tirassem a roupa deles e o açoitassem. Depois de serem severamente açoitados, foram jogados no cárcere. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado, e por isso o pôs no cárcere interno com os pés presos no tronco. Por volta da meia-noite, enquanto Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos ao Senhor, e os outros presos ouviam, de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram sacudidos. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Os carcereiros acordou e, ao ver as portas abertas, julgou que os presos haviam fugido e por isso puxou a espada para matar-se. Mas Paulo gritou para ele: não faça isso, todos nós estamos aqui. Tremendo de medo, o carcereiro pediu uma luz, correu para dentro do cárcere e prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois levou-o para fora e suplicou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. Então contaram a ele toda a sua casa a boa nova do Senhor. Amém? Até aqui, amados. Essa palavra é uma palavra muito conhecida. Eu não lembro quando o pastor Tony pregava justamente sobre Paulo e Silas. Eu acho que ele citou, ele não pregava diretamente sobre esse texto, mas ele citou Paulo e Silas nessa situação. Foi quando o Espírito Santo falou comigo. Amados, Paulo e Silas, eles adoraram o Senhor em espírito e em verdade. Quando temos intimidade com Deus e nós buscamos Deus verdadeiramente, o Senhor nos abençoa com dons. Um desses dons é o discernimento da palavra. E Paulo e Silas recebeu esse dom. Por que eu digo isso? Porque ele discerniu o espírito que estava naquela mulher, era um espírito de engano. Então, quando eu estudava a palavra, o Senhor trouxe ao meu coração: quantas e quantas vezes nós nos deparamos com espíritos enganadores, falsos profetas, mentirosos. Só que o problema é que nós não temos esse discernimento, esse conhecimento que Paulo e Silas tinham. Então, estudando, eu tentava imaginar e perguntava para Deus: mas por que Paulo teve esse discernimento? Porque se você voltar lá na palavra, a mulher, ela não vinha atrás deles acusando e nem criticando, ela vinha elogiando. Então foi algo que me chamou a atenção. E ele teve esse discernimento que aquilo era um espírito maligno de engano. E ele rapidamente, ele mandou que saísse no nome de Jesus. Então, o que eu entendi, o que o Senhor colocou em meu coração? Por que Paulo e Silas tinham esse discernimento? Porque eles eram homens tementes a Deus, e eles procuravam o Senhor, eles temiam o Senhor, e eles buscavam intensamente. Eles estavam passando pelaquela região, se você for estudar todo o capítulo, para pregar a palavra, falar de Jesus. Inclusive eles nem iam para aquele lugar, e o Espírito Santo conduziu eles àquele lugar. O Senhor tinha um propósito para a vida deles naquele lugar. Então, se era justamente isso, era porque eles tinham intimidade com Deus.
E eles ouviam, olha que interessante, eles iam para um lugar e o Espírito Santo ordenou, e eles imediatamente foram em direção ao que o Espírito Santo ordenou. Eles não duvidaram. E ao mesmo tempo, quando o espírito maligno falou no ouvido deles, eles conseguiram discernir. E para que chegamos a esse ponto, precisamos dessa intimidade com Deus. Mas nós podemos. A nossa busca profunda, na nossa intimidade, na nossa dedicação ao Senhor, a gente consegue receber esses dons. São dons gratuitos. Só que você precisa querer para que isso chegue. Como, Senhor, eu posso, vamos dizer assim, me livrar, passar por esses enganadores, mentirosos, falsos profetas? Como que eu vou saber? Buscando no Senhor. Não tem prova maior do que isso. Buscando a confirmação do Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Eu disse anteriormente que eles estavam recebendo elogios. E receber elogio, todo mundo sabe que é muito bom. Eleva o ego da gente, a gente se enche. Só que o elogio, ao mesmo tempo, ele se torna perigoso. Porque pode se criar soberba no coração. E receber crítica nem sempre é tão ruim. Não crítica maldosa, é claro, mas a crítica construtiva. Porque quando você ouve uma crítica, a sua tendência é melhorar. Digo isso a pessoa que está na dependência do Senhor. Não é aquela pessoa que se dói com qualquer palavra, que se sente magoado, se sente ofendido. A pessoa, quando ela está na dependência do Senhor, ela procura ouvir e ver as coisas de forma espiritual. E quando você ouve essas coisas de forma espiritual, ao seu respeito, críticas, você procura melhorar. Você vai para onde? Os pés do Senhor. E isso é muito importante. Então, sempre que você ouvir uma crítica, busque melhorar. Faça uma reflexão, você com Deus, até onde isso está certo, até onde isso está errado. Lógico que você não vai receber só crítica para a sua vida, mas procurar em Deus o melhor para você. Isso fica muito claro lá no verso 18, que ela repetia por vários e vários dias. E aquilo começou a incomodar Paulo, né? E eram elogios. Olha para você ver o tamanho do discernimento, o entendimento na palavra que Paulo e Silas tinham. E quando você resolve, decide adorar a Deus, se render, viver, o Senhor, Ele abre a sua mente, Ele abre o teu coração, Ele abre a tua visão. Sabe aqueles momentos que muitas vezes acontecem muito no encontro, que o pastor vai lá, unge teus olhos, os teus ouvidos, a tua boca. É para quê? Para que o Senhor possa abrir os teus ouvidos espirituais, os seus olhos espirituais, para que você recebam essas bênçãos do Senhor. A gente precisa aprender a ver e ouvir espiritualmente. Sabe eu sinceramente, eu busco orar dessa forma. Deus me ensina a olhar as pessoas com amor. É uma forma espiritual de você olhar. Olhar com bondade. E isso daí é um sinal de adoração. É um sinal que você está na dependência de Deus. E isso aí abre as colunas para que o Senhor possa te abençoar nessa área, te dando esse entendimento. Quando você se rende verdadeiramente ao Senhor. Vocês estão me entendendo? Amém? Glória a Deus. E outra situação, nesse mesmo caso da mulher que estava possessa desse espírito maligno. A Bíblia fala que Paulo simplesmente olhou para ela e disse as palavras mágicas, né? Sai em nome de Jesus. Nome poderoso. Uma autoridade. Eu estava estudando hoje, amados, e eu encontrei algo que me chamou muita atenção. Satanás e os demônios dele, ele ouve dois tipos de pessoas. Ele ouve o próprio Jesus. O ouve que eu digo, ele recebe, como que eu posso dizer para você? Ordem. Entendeu? Ele respeita e recebe essa ordem do próprio Jesus e para quem tem autoridade no nome de Jesus. Uma vez eu ouvi isso aqui no encontro, foi até o Renan que me disse. O diabo ele vai sair quando ele reconhece a autoridade. Sabe quando uma pessoa está possessa, que o pastor Tony chega perto e a pessoa endemoniada vai se afastando? É porque o demônio que está ali agindo, ela já reconheceu a autoridade no pastor Tony.
E Paulo, naquele momento, ele demonstrou essa autoridade, quando ele simplesmente falou: sai no nome de Jesus. Pelo que eu posso ver aqui, o que eu imagino, aliás, meus irmãos, que ele simplesmente falou nesse tom que eu estou dizendo para vocês. Não houve alvoroço, não houve nada demais. Ele simplesmente olhou para trás e falou: sai em nome de Jesus. Primeiro ele discerniu que ali havia um espírito maligno. E depois ele mandou que saísse no nome de Jesus. Mas, irmãos, alguns devem estar se perguntando: o que isso tem a ver com a adoração? Tem tudo, meu irmão. Em tudo. Porque uma coisa liga a outra. Nós nos esquecemos muitas vezes que quando nós viemos à igreja, nós vivemos a palavra do Senhor, nós esquecemos que nós temos essa autoridade no nome de Jesus. A mesma autoridade que Paulo e Silas tinham lá, eu e você temos na nossa busca constante, com o nosso clamor, com nossa adoração. Você pode receber essa autoridade no nome de Jesus. Basta você crer e buscar isso de todo o seu coração, que você recebe essa autoridade. Nós esquecemos que quando nós clamamos no nome de Jesus, coisas sobrenaturais podem acontecer. Eu creio, meu irmão, eu creio, minha irmã, que no momento que nós clamamos aqui pela vida do pastor Tony, imediatamente anjos foram enviados para aquele lugar. A batalha no mundo espiritual começou. Olha, eu até me arrepio. Porque é isso, quando você crê. Uma vez o pastor nos ensinou, e eu tomei posse para a minha vida. Quando eu já oro com tanta convicção que eu já vejo a minha vitória. E no momento que eu clamava aqui, eu já conseguia ver os anjos dentro daquele quarto lutando. Amém? Porque eu sei, meus irmãos, eu não sei vocês, eu tenho certeza que essa enfermidade do pastor Tony não é física, é uma enfermidade espiritual. E a palavra de Deus nos ensina que há castas de demônios que só vai cair com jejum e oração. Precisa de autoridade no nome de Jesus. E você não pode se esquecer nisso. No nome de Jesus, há poder e você tem autoridade para isso. Você pode fazer isso. Se tem algo na tua vida que está te incomodando, tem algo na tua vida que está tirando o teu sono, você precisa usar dessa autoridade do nome de Jesus. Olha só, Paulo e Silas estavam naquele lugar para levar as pessoas a adorar a Cristo. Por isso, eles foram presos e açoitados. A guarda romana não aceitou aquilo. Eles proclamaram o nome de Jesus, eles foram severamente castigados. Mas eles não se calaram por isso não. Eles não se acomodaram. Porque eles criam num Deus vivo, eles sabiam no poder da palavra, eles sabiam que o poder que havia no nome de Jesus. E quantas vezes nós nos acomodamos? Hoje eu falando com o pastor e ele revisando a mensagem, e ele me mandou um áudio que acrescentou, eu falei: pastor, foi de Deus, era o que estava faltando que ainda não tinha encaixado na minha cabeça. Que eu falei para ele, e é verdade. Ele falou: irmã, não deixa de frisar para a igreja, para que nós não possamos nos acomodar. Que a gente não baixe guarda, como a pastora costuma dizer. Porque quantas vezes nós nos acomodando com medo de quê? De ser presos e açoitados, como Paulo diz. Ah, irmã, você está ficando louca. Você acha que eu vou ser presa e açoitada porque eu estou pregando Jesus? Trazendo essa prisão e essa surra para os dias de hoje é o quê? Vamos lá, os jovens. Você vê poucos jovens pregando de Jesus. Qual que é a prisão dele? Tem medo de ser chatado como chato no meio da turma dele. Quantas oportunidades nós perdemos de falar de Jesus lá no nosso serviço, na nossa casa, no mercado. Então, isso daí, você está com medo da prisão, você está com medo do açoite. Mas sabe o que vai acontecer com você? Todo momento que você perder a oportunidade, você vai levar um açoite do Espírito Santo. Porque se Deus está te dando a oportunidade, glória a Deus, agarra essa oportunidade. Decida sair da sua casa um dia para ir para o seu trabalho e falar assim: Deus, me dá oportunidade. Hoje eu quero pregar pelo menos para um, Jesus. Traga pelo menos uma pessoa. Irmãos, vocês acreditam ou não, mas toda vez que eu falo isso com Jesus, é incrível. Toda vez que eu saio de casa que eu falo: Deus, hoje eu quero pregar para alguém. É imediato. Aparece alguém que cita alguma coisa, que entra no assunto. Eu não preciso nem falar. A pessoa vem e me pergunta algo. A pessoa vem e te fala alguma coisa.
te confessa algum problema, que a melhor hora de você pregar Jesus é quando a pessoa fala uma dificuldade para você, né? A pessoa te conta um problema, daí você, ó, é a hora de você chegar com Jesus dentro. Que é a hora que a pessoa está sensível. Então a gente tem que ficar atento para isso. Por quê? Essa é uma forma de adorar. Você adora Jesus, meu irmão, pregando a palavra. Você adora Jesus testemunhando. Você não adora Jesus só aqui em cima do altar. Você adora Jesus na sua casa, no teu quarto, com o seu casamento, com teus filhos. Você adora Jesus com as suas atitudes. E essa adoração te traz crescimento espiritual. E que junto com esse crescimento espiritual te traz autoridade no nome de Jesus. Que no dia que cai um endemoniado do seu lado, você vai olhar e vai falar, você vai sair em nome de Jesus. E ele vai baixar a cabeça e vai sair. Porque ele vai reconhecer a autoridade em você. No dia que tiver uma pessoa enferma, que você bater seu joelho e falar, Deus, cure em nome de Jesus. A pessoa vai ser curada. E você vai glorificar o nome dele. Porque a partir do momento que você está buscando o Senhor, está crendo, Deus só vai acrescentando na sua vida. Algo que o pastor me falou foi o seguinte: a adoração traz crescimento espiritual e ele traz para você um mover de Deus. Quem aqui que deseja ter experiência com Deus? Eu desejo demais. Aleluia, Jesus. Como é maravilhoso ter experiência com Deus. Às vezes você não consegue explicar falando, você tem que viver. Você que ainda não teve uma experiência sobrenatural com Deus, com Jesus, peça isso para o Senhor, que você não será mais a mesma pessoa. Não é possível, eu não consigo crer que uma pessoa que teve uma experiência espiritual com o Senhor, ela não mude. Ela continue a mesma, não tem coerência nisso. Você muda, porque há uma mudança dentro de você com essa palavra. Então, adoração é tudo isso. Adoração é todos os dias. É com suas atitudes você adora o Senhor. E algo poderoso. Então, eles foram presos. O que a palavra nos diz? Paulo e Silas começou a cantar. Começou a adorar. Eu fico imaginando naquela prisão lá. Aquela prisão naquela época não devia ter energia, não devia ter nada. Aquelas paredes fortes, né? Com aquelas grades grossas. E eles começaram a adorar. E começaram a adorar. E começaram a clamar. E aí o fogo de Deus foi caindo. E foi um mover. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você já pensou que naquele lugar não tinha um pregador famoso? Não tinha nenhum Silas Malafaia lá, não tinha nenhum Wesley Ross, um desses Billy Graham da vida. Não tinha nenhum pregador famoso dentro daquela. Não tinha nenhum ministério de louvor da PIB, ó, poderoso, com uma guitarra top, com uma bateria aí. E não tinha. Não tinha adorador, um grande levita lá dentro. Não tinha cantores. Mas sabe o que tinha lá dentro daquela prisão? 2 servos do Senhor e a presença do Deus vivo. 2 servos que almejavam, que criam, que desejavam o Senhor. E aqueles homens adoraram, aqueles homens clamaram de uma forma que as paredes vieram abaixo. Meu irmão, eu me arrepio de lembrar. Hoje lá em casa eu lendo essa palavra falava, Deus do céu, é muita unção, é muita intimidade. Você orar e a parede vinha abaixo. Caiu tudo, meu irmão. E detalhe, não teve nenhum arranhão. Eita glória a Jesus. As pernas deles estavam lá presas. A palavra de Deus diz que eles estavam lá, ó, acorrentados. As paredes caíram. Como assim a parede? Se essa parede cair aqui, será que não vai machucar ninguém? O teto veio abaixo, tudo caiu. Olha o poder. Eles oravam, eles clamavam o Senhor de uma forma tão intensa que a parede foi abaixo. Eles 2 criam que a presença de Deus estava naquele lugar. Não precisou estar ali uma igreja lotada, chorando e clamando. Eram 2 servos do Senhor. Servos que almejavam, que desejavam, que clamavam ao Senhor. E agora eu te pergunto, meu irmão. Será que a sua adoração ia derrubar paredes? Será que a sua adoração ia mover o céu na sua vida, ia abrir os céus na sua vida? Será que a sua adoração, vamos ser mais simples, está passando aqui do teto? Oh Deus, será que a sua adoração tem chegado ao trono de Deus? Então, uma forma de você pensar,
de você refletir. O que você tem feito para adorar o Senhor? Será que nós estamos só vindo no culto para bater cartão? Para ficar ali? Ou você não deseja ver, ouvir a sua adoração e o mover de Deus acontecendo? As paredes caindo, o céu se abrindo, meu irmão. A palavra de Deus diz que quando o carcereiro puxou a espada, pensando, eles fugiram, caiu as paredes, deram tudo no pé. Detalhe, não fugiu ninguém. Não é só Paulo e Silas, os outros prisioneiros ficaram lá. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que você não consegue ficar de pé diante da glória de Deus. Eu imagino aqueles homens de joelho, chorando, adorando Deus. Que é isso? O que aconteceu nesse lugar? Eu fico imaginando aqueles homens lá taxados como bandidos, perigosos. Porque a palavra de Deus diz que eles foram presos de uma forma como bandidos perigosos. Para eles, Paulo e Silas estavam cometendo um crime hediondo. Eles estavam presos com bandidos perigosíssimos. E eu fico imaginando, nenhum fugiu. Era oportunidade para eles saírem daquela prisão de ir embora para casa. Não, eu fico imaginando eles lá de joelho, clamando. Porque não tinha como, meu irmão. O céu se abrir, as paredes vinham abaixo e você ficar de pé. Porque tão grande era a glória do Senhor naquele lugar. Tão grandioso era o poder do Senhor, eu fico imaginando o corpo tremendo, eles de joelho, porque eles não conseguiam ficar em pé. Eu fico imaginando isso, glória a Deus, Senhor. E eles eram apenas dois que clamavam. Meus irmãos, e olha só como que Deus é maravilhoso. O Senhor, Ele precisou de apenas 2 obreiros para humilhar Satanás naquele dia. Satanás achou, eu fico imaginando Satanás olhando, Silas e Paulo sendo presos e apanhando. Eles deviam estar lá de braço cruzado, caindo na risada. Aí Deus, perdeu. Quem são esses aí? Fico imaginando, mas aí com a adoração daqueles homens, dois servos só, e as paredes caindo, eles pisaram na cabeça de Satanás. Porque o carcereiro que estava lá naquele dia, quando ele percebeu que ninguém fugiu do sobrenatural que aconteceu naquele lugar, o carcereiro se rendeu aos pés de Paulo e Silas e falou: eu também quero esse Deus. Um Deus que quebra a parede, que faz um mover desse, que transforma a vida. Eu quero esse Deus. A palavra de Deus diz que ele corre na casa dele e conta as boas novas. Toda a família dele se rendeu diante do Senhor. Foi poderoso, foi maravilhoso, meu irmão. Como foi grande. Imagina você adorando, você orando aqui, ó, e pessoas se rendendo aos pés de Jesus. Você falando de Jesus lá no seu serviço, e você abrir os olhos e as pessoas estarem de joelhos chorando e falando: eu quero esse Deus, eu quero esse Jesus. Oh Deus, Deus é maravilhoso, meu irmão. A gente precisa crer no poder do nome de Jesus, na adoração verdadeira de Jesus. Eu fico imaginando aquelas pessoas, a família daquelas pessoas que estavam lá na UTI, junto com a Fabiana. Todo mundo sabe que o caso dela era muito grave, mas o pastor foi lá, com a autoridade do nome de Jesus. E o pastor orou, e a Fabiana está lá. Eu imagino quantas pessoas daquela mesma UTI morreram sem conhecer Jesus. E as pessoas que o pastor orou ali, que renderam, que se entregou a vida a Jesus. E as pessoas olharam, a Fabiana que estava entre a vida e a morte, agora ela está lá. Está bem, Deus é maravilhoso. Poder no nome de Jesus, meu irmão. É autoridade no nome de Jesus. Jesus é maravilhoso. E a adoração é isso. Nós precisamos mudar a nossa essência de adorador. A nossa essência. A palavra de Deus diz que o Senhor procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Verdadeiramente, crendo na palavra do Senhor, adorar de uma forma diferente. Hoje, quando eu falava com Deus, eu falava: Deus, eu não quero mais adorar da forma que eu adorava. Eu não quero mais orar da forma que eu orava. Eu não quero simplesmente abrir minha boca para cantar. Oh Deus, como eu quero abrir minha boca e o céu se abrir, Senhor, porque eu creio na autoridade do nome de Jesus. É você crer, meu irmão, e abrir a sua boca com convicção. Ah, mas eu não estou bem, eu estou passando por dificuldade, eu estou passando por luta. É nessa hora que você tem que adorar, é nessa hora que você tem que clamar.
É nessa hora que você tem que chorar, é diante de Deus. Para só de reclamar, vem para os pés de Jesus e adora a Ele. E veja a glória do Senhor sendo manifesta. Isso é bom demais, meus irmãos. A Cris contou um monte de bênçãos aqui. Olha como que Deus é maravilhoso. Ela falou, eu nem esperava isso tudo. E Deus foi abençoando ela de uma forma que nem ela estava acreditando. Sabe por quê? Ela adorou. Ela entregou o dízimo dela aqui, ó, e ela esqueceu, porque ela só adorou. E Deus foi abençoando. Sabe o que aconteceu? O céu se abriu sobre a vida dela. Aleluia, os céus se abriu. Nós aprendemos aqui. Não me recordo com qual pastor, acho que é com o pastor Adriano, que a incredulidade fecha os céus nas nossas vidas. Mas a fé, o clamor, a adoração, ela abre os céus na sua vida. Se você deseja que Deus abra os céus na sua vida, você precisa adorar o Senhor verdadeiramente. Você precisa clamar. Quero convidar o ministério de louvor, por favor. Aleluia, Jesus, Deus é fiel. Amém, meus irmãos. Deus é maravilhoso. Glória a Deus, que você possa ter recebido dessa palavra como recebi da parte de Deus. Amém? Que assim como o pastor disse, que antes da gente vir pregar a palavra, o Senhor prega primeiro no nosso coração. E o Senhor falou tanto no meu coração hoje, eu só glorifiquei a Deus. Só glorifiquei, porque eu também já tenho recebido das bênçãos. Vou vir testemunhar no momento certo o que Deus tem feito por mim. Porque eu aprendi realmente esperar no Senhor. É esperar, você entregar nas mãos do Senhor e realmente adorar. E esperar os céus abrir. Se você deseja isso, se você crê que com a sua adoração as paredes vão vir abaixo, a parede da dificuldade na sua vida, a parede da enfermidade, a parede da discórdia vai vir abaixo. Eu quero te convidar para vir aqui na frente. Vamos adorar o Senhor juntos. Vamos adorar o Senhor crendo que o céu vai se abrir. Vamos adorar o Senhor crendo que as paredes vão cair. Paredes que eu digo que são paredes espirituais, meu irmão, não é a parede do templo não, misericórdia. Oh Deus, que o Senhor possa derrubar toda a muralha que vem te impedindo de crescer, que vem te segurando nessa cadeira aí. Clame ao Senhor e adore o Senhor como se fosse o último dia. Oh Deus, adore o Senhor e espere que o céu se abra. Grandioso e poderoso Deus, nós cremos, Senhor, que com a nossa adoração hoje nós entendemos, Pai, que nós precisamos te adorar verdadeiramente para que o céu se abra na nossa vida. Oh Deus, nós entregamos hoje, oh Deus, toda a muralha que vem tampando, oh Deus, que vem nos impedindo de te adorar, toda a muralha, Deus, que vem prendendo o nosso crescimento espiritual, Deus. Oh Espírito Santo de Deus, quebra toda a muralha, quebra toda a parede de confusão, quebra toda a parede de discórdia, quebra, Deus, toda a parede de inveja na nossa vida. Deus, quebra toda a parede de enfermidade, Senhor. Oh Deus, quebra toda a parede de confusão que tem causado briga dentro do lar, que tem causado discórdia nos casamentos. Deus, quebra toda, Deus, enfermidade no nosso meio. Espírito Santo de Deus, nos faça, Deus, adoradores que te adorem em espírito e verdade. Deus poderoso, Deus maravilhoso, nós te exaltamos, nós te adoramos. Deixula labassula labalá. Oh Deus, então eu louvarei. ensina a te adorar, Senhor. Nos ensina, Deus. Então me renderei. Obrigada, Senhor. Totalmente Somente a ti, ó Deus, toda honra e toda glória, Senhor. Somente a ti.